esqueci de adicionar um tempo rural que eu trabalhei e tinha direito de fazer o pedido na minha aposentadoria. E agora, o que eu posso fazer? No direito previdenciário, um dos ramos mais comuns são os pedidos de revisão. Você com certeza deve ter escutado sobre a revisão da vida toda, ou algum parente reclamando da aposentadoria, dizendo que queria entrar com um pedido de revisão para melhorar um pouco o seu benefício previdenciário. E por isso eu decidi fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre a revisão, especialmente a revisão da aposentadoria com o período rural. Mas antes disso, eu vou explicar os dois grandes grupos da aposentadoria e os mitos que cercam essa área da revisão. Nós temos dois grandes grupos, revisão de direito e revisão de fato. Vamos começar pela revisão de direito. É essa da revisão da vida toda. Então é uma questão de direito que se discute a lei, os critérios que o INSS aplicou a essa lei, ou talvez um entendimento diferenciado da jurisprudência, que você pode discutir sim critérios legais. Está inclusa nessa questão também discussões sobre cálculos. Isso era muito comum nos anos 90, no início dos anos 2000, tinham muitas revisões. Foi um processo de maturidade do Brasil, um processo de mudança de Constituição, mudança legislativa, que trouxe muitos problemas. E ainda, até hoje, existe repercussão desta época, dessas revisões. Agora, a questão de fato, essa eu vou focar um pouco mais hoje. E é quando você esquece de fazer algum pedido ou não tem conhecimento. As duas grandes áreas dessa revisão de fato é, como eu falei, o tempo rural e o tempo especial. Alguma situação, alguma atividade insalubre ou perigosa que você viveu e que poderia melhorar a sua aposentadoria. Mas antes de eu falar isso, antes de eu explicar detalhadamente sobre um caso que eu tive aqui no escritório, gostaria de fazer um alerta. Não existe revisão por revisão. O que é isso? Isso é um mito que ficou implantado na cabeça dos brasileiros e que eu gostaria de desmistificar, que de uma vez por todas se encerrasse essa discussão. Então o que acontece? Eu já escutei muitas pessoas me falando sobre revisões. A primeira coisa que elas pensam, recebem a cartinha do INSS, olha lá, você tem 10 anos para pedir essa revisão. Na verdade, não é que você tem 10 anos para pedir uma revisão e melhorar o benefício. Você vai ter 10 anos para discutir uma revisão de direito ou uma revisão de fato. Então eu já escutei muitas pessoas. Bruno, olhei meus papéis do INSS, está quase fechando aqueles 10 anos para a gente fazer aquela revisão. Ah, Bruno, eu gostei desse benefício e qualquer coisa depois eu peço uma revisão, né? Fica tranquilo. Ah, mas Bruno, meu benefício diminuiu muito nos últimos anos. Está quase o valor de um salário mínimo. A gente tem que fazer um pedido de revisão. Enfim, são várias hipóteses de revisão por revisão, como eu falo. Infelizmente, não existe essas hipóteses. Ela tem que estar amparada numa discussão legal, como eu falei, uma revisão de direito, ou uma questão de fato, uma questão que não foi discutida com o INSS. Bom, dito isso, vamos voltar para o caso prático. No ano passado, eu fiz uma aposentadoria e consegui reconhecer mais de 10 anos para o meu cliente. Foi uma aposentadoria até que tranquila, foi um processo relativamente fácil, não precisamos nem de audiência, porque ele tinha toda a documentação em dia. Daí a importância de você cuidar dos seus documentos, especialmente lá da década de 80, 90, que eles vão ajudar muito na sua aposentadoria rural e conseguir, de repente, uma regra de transição. Mas, na verdade, o que me assustou foi que o irmão dele também já tinha se aposentado, o irmão mais velho, e ele me falou que não tinha utilizado o tempo rural. Ele foi o primeiro dos irmãos a utilizar o tempo. E eu pedi uma cópia do processo desse irmão dele para avaliar se o tempo rural faria diferença ou não no seu benefício previdenciário. E para minha surpresa, fazia muita diferença. Então ele conseguiria, na época, sair do fator previdenciário e receber mais 20% no valor da sua aposentadoria. Um valor considerável. O problema, eu tive que alertar ele, é que era sim possível fazer revisão, porém ele não iria receber esse período de atrasados.
Por quê? O INSS simplesmente também não tinha culpa de saber se ele tinha ou não esse período rural. Então, como ele não exercitou seus direitos de forma correta, ele perdeu esse tempo dos benefícios em atraso. Então, a gente poderia sim melhorar a aposentadoria dele, porém sem os reflexos retroativos. Daí a importância de cuidar muito com o seu requerimento e juntar todos os documentos e pedir tudo aquilo que você tem direito. Isso é muito importante para você não perder dinheiro, não perder valores, não perder uma diferença importante na sua aposentadoria. Bom, concluindo então, é possível sim fazer o pedido de revisão, mas não é recomendável. O ideal é você fazer o requerimento com tranquilidade, juntando todos os documentos e analisando todas as hipóteses possíveis. Então analise e pense com calma no seu requerimento previdenciário. Como eu falei, além do pedido rural, também é possível pedir a aposentadoria especial, mesmo depois da aposentadoria já concedida. Mas isso é uma questão que a gente vai falar com mais detalhes em outro vídeo. A prescrição também é possível discutir em alguns casos, a prescrição e a decadência. A questão dos 10 anos, existem algumas exceções. Então fique atento, pessoal, cuide muito com seus requerimentos, proteja seus direitos e, em último caso, vamos para a briga.